O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, você sabe que o Senhor Jesus, o unigênito do Pai, o único Filho do Pai, que é Deus, veio a esse mundo com uma missão. E ele, nos momentos finais de sua vida aqui na Terra, ele fez uma oração. E a oração dele, ele intercede por aqueles que lhe pertencem, que o Pai lhe havia confiado. Ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, ele estava falando com Deus Pai, também eu os enviei ao mundo. Quem são esses que ele enviou ao mundo? Aqueles que Deus Pai lhe havia entregue. Pois é. E quem são essas pessoas que Deus Pai lhe havia entregue? São aquelas pessoas que aceitam a verdade, aceita a justiça, aceita a verdade de Deus, a orientação de Deus. Então, assim como Deus enviou o seu Filho ao mundo, também Jesus o tem enviado a esses que têm ouvido e feito caso a ele, aceitado a sua palavra. E Jesus diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que interessante. Quer dizer que o Senhor Jesus, que era perfeito, não havia pecado nele, ele se santificou, ele se separou para que nós também fôssemos santificados na verdade. Ou seja, o que ele pede para Deus não foi uma coisa que ele não fez. O que ele pede para Deus é o que ele fez. E ele fez, então ele pode pedir ao Pai para que nós também sejamos santificados na verdade. E como que vamos ser santificados na verdade, hein? Como será isso, hein? Será que a gente vai ser separado para Deus na verdade, com a nossa verdade? Não, nós temos falado sobre isso. A nossa verdade nos engana, sabe? Aqueles sentimentos que diz pra gente que é desse jeito. É dessa forma que temos que agir. Nossos sentimentos dizem mentiras, nos faz nos auto-enganar que estamos corretos. Mas o que traz os resultados é que a gente fica iludido e a gente não é santificado, a gente não se separa da nossa carne. A gente vive nessa carne e não faz caso. No caso, quando a gente faz caso aos nossos sentimentos, às nossas emoções, não nos separamos desse mundo. Não podemos ser santificados desse jeito, na verdade. Então, como é que vamos santificar a nossa vida? Como é que vamos se separar da nossa própria vontade, dos nossos próprios sentimentos? Isso é uma coisa natural do ser humano. Quando você tem em sua mente
o agradar a Deus. Quando você tem em sua mente esse objetivo, então você está perceptível como você está agindo, para que então você não venha se auto-enganar com o que sente, mas com aquilo que é verdade. A palavra de Deus nos guia à verdade. O Espírito Santo nos guia à verdade. Para aqueles que têm o Espírito Santo, então tem Ele falando, orientando. Para aqueles que não têm o Espírito Santo, tem a palavra de Deus que também nos guia. E você vai fazer caso à verdade de Deus, à orientação dele, ou você vai querer que prevaleça a sua vontade? Bem, é com você e já voltamos após essa trilha musical. E você, pensou o que você faz com a fé que tem em Deus? Você faz a vontade de Deus ou você faz a sua vontade? Você sabe que uma fé inteligente, que reconhece que Deus é soberano, sabe que a sua própria vontade não lhe conduz a uma vida feliz, mas uma vida de ilusão. Quando o Senhor Jesus disse que por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, ele foi o exemplo. Ele fez a sua parte, ele foi o testemunho do próprio Deus, da sua fidelidade, da sua perfeição. Ele caracterizou perfeitamente o Pai. E nós não temos desculpas que Deus não existe, porque Ele veio a esse mundo para que nós tenhamos uma referência do que é Deus. Mas que interessante, o Senhor Jesus intercede por aqueles que têm recebido a palavra, a verdade, a justiça. Esses que têm o recebido, ele também roga por aqueles que vão crer ainda na palavra dele. Ouça, e não rogo somente por estes que o Senhor me deu, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Que lindo! Mas que lindo! Quer dizer que Deus, o Senhor Jesus, Ele orou por nós. Ele sabia que iríamos ser tentados a ser contaminados pelas nossas próprias emoções. Ele sabe que somos suscetíveis a erros, a emoções, a sentimentos, e que isso nos engana. Então, ele intercedeu ao Pai por nós. Não foi mais ninguém, foi ele. Por que ele intercede ao Pai por nós? Porque ele veio a este mundo. Ele sabia na sua própria carne que ele também, assim como ele foi tentado,
Ele sabe que nós somos tentados. Então, ele intercede com autoridade, porque ele sabe o que nós vivenciamos aqui nessa terra. E ele roga, ele pede por aqueles que haveriam de crer nele. Olha que lindo. Talvez você esteja aí do outro lado pensando, mas eu não tenho feito caso a Deus, eu não tenho aceitado a sua palavra, eu tenho agido de uma forma errada, eu tenho sido uma pessoa muito injusta e eu me sinto tão indigna. Mas você sabia que crer é quando você quer a justiça? Quando você quer a justiça, você começa a se sentir, uma repugnância contra aquilo que você tem sido. Isso aconteceu comigo. Sabe quando você já não quer mais ser igual? Você não quer mais agir da mesma forma? Esses são os que creem. Esses são os que aceitam quando o Senhor Jesus fala do que é justo, sobre o seu caminho, sobre a verdade e a vida. Quando você ouve e você deseja isso, isso mostra que você crê. Só que você só tem que tomar uma decisão. Aceitar viver isso que você almeja ter. E como que você aceita viver isso? Quando você recebe, quando você acata isso. Quando você diz, eu sou essa pessoa e eu quero abandonar o erro, tudo aquilo que tem me feito longe de Deus. Eu quero. Se você diz isso, eu quero. Então, aproveite esse exato momento. Vá a um lugarzinho. Sim, vá lá. E fala para Deus. Se você tiver que chorar, se você tiver que expor tudo o que você tem feito, que você até mesmo tem gostado até então, mas que você resolve a partir de hoje abandonar essa vida, faça isso agora, porque essa decisão você tem o poder de tomar neste momento. Bem, é com você.